Olá, traders! Eu sou Renan Raminelli, analista da 4XC. Vou apresentar os insights diários do mercado para o dia 11 de novembro de 2024. Iniciando aqui com as criptomoedas, vemos que neste final de semana as criptomoedas tiveram forte alta. O Bitcoin superou a região 80 mil e o Ethereum também está em forte alta, tendo sido negociado e sendo negociado acima de 3 mil dólares. Já aqui no meio, vemos a força relativa entre as moedas. Iniciamos essa segunda-feira com o dólar mais à esquerda. Significa que o dólar está mais forte que suas principais rivais. E neste momento o Yen está mais à direita, sendo a moeda mais fraca na mesa. Já aqui em relação aos índices americanos, temos aí alta em todos os índices americanos. Então os índices acionários, sendo Dow Jones, Nasdaq e S&P 500 em alta nesse início da semana. De forma geral, então, vemos um dólar fortalecido, criptomoedas em alta, índices americanos em alta. Já no calendário econômico, para essa segunda-feira, não temos nenhuma notícia de alta relevância que deva ser um catalisador de movimento maior no mercado. Vejamos o que está ocorrendo nos ativos. Iniciando aqui com o dólar no Brasil, WDO, mini dólar, vemos aqui que na semana passada ele teve queda com o aumento de juros no Brasil, mas encerrou a semana ali na sexta-feira com um Doge praticamente, pode até ser uma Gravestone Doge. De forma geral, vemos que o preço ele veio numa tendência de alta no decorrer dos últimos meses, se aproximou da região R$ 6,00 por dólar, porque no Brasil vemos aí um descontrole com contas públicas e isso está pressionando o valor do real e do dólar. Então, o real está enfraquecido perante o dólar no que tange aí as contas públicas, responsabilidade fiscal do governo, e desse momento ele vai subindo. Sem nenhuma crise maior, o dólar está se valorizando perante o real. Já com essa política de aumento de juros, a política monetária, isso fez com que a moeda caísse. Mas ainda assim, o dólar está fortalecido perante todas as suas rivais e deve ser bastante difícil de, em um contexto de contas públicas com baixo controle no Brasil, que o real consiga se valorizar significativamente perante o dólar. Então, o mais provável aqui é que o dólar continue aí sendo negociado acima de 5,50, entre 5,56, muito difícil dele caminhar para uma região mais baixa no curto prazo. Já aqui com as majors, primeiro vemos aqui o euro-dólar está pressionado para baixo, dólar fortalecido perante o euro, movimento direcional de baixa, MACD abaixo da linha zero, de forma geral vemos aí que o preço vai caindo. Tenho dito, dólar fortalecido, que o mais provável é que o preço continuasse a queda, e é o que está acontecendo. Já aqui no dólar com o franco suíço, ele segue em alta. Então o preço teve aquela forte alta após a eleição de Trump, um pequeno recuo e volta a subir. De forma geral, também dólar fortalecido perante franco suíço. Já aqui no dólar na libra com o dólar, a libra com o dólar vai sendo negociado nesse momento abaixo de 1,29, próximo a 1,29. Então o preço caiu abaixo de 1,30, voltou para perto de 1,30, novamente aí na região 1,29. Dólar fortalecido também perante a libra. Já aqui no dólar com o ien em alta. Então o preço, como podemos ver, está aqui no movimento, uma onda bem clara, né? O preço se distanciou da média móvel, teve aqueles mais de 300 pips de alta, recuou até a média móvel. Na sexta-feira fechou aí com uma vela de leve baixa, porém logo acima da média móvel exponencial de 10 períodos. Neste momento vai sendo negociado em alta, buscando a extensão do movimento ascendente. Esse movimento ascendente pode continuar e provavelmente vai continuar até no mínimo um teste da máxima da semana passada. Já os índices americanos, aqui primeiro com o Dow Jones, o S30, sendo negociado em alta,
No meio temos o SP500 também sendo negociado em alta e, por último, Nasdaq também sendo negociado em alta. Então, de forma geral, vemos que os índices americanos vão sendo negociados em alta. O mercado está num ciclo de alta, isso é claro. Ele já vinha em alta antes da eleição de Trump, teve a eleição de Trump, 2 reduções da taxa de juros nos Estados Unidos, tudo aí favorecendo um ciclo bullish no mercado dos índices e nas ações norte-americanas. Então, o que provavelmente veremos aqui são renovações das máximas históricas por mais tempo. Já aqui as cripto, primeiro aqui com o Bitcoin negociado em alta, neste momento 81.200 dólares. Então, nessa segunda-feira já renovando a máxima histórica, forte alta no Bitcoin. Interessante que teve forte alta no próprio domingo. Então, nos finais de semana, geralmente a volatilidade é mais baixa, não tem muita gente negociando, porém o preço subiu com força no domingo e vai estendendo o movimento ascendente nessa segunda-feira. Já aqui, o Ethereum, conforme eu disse, o Ethereum estava com dificuldade em subir. Citei que o 2.820, essa linha de resistência, era uma zona a ser monitorada, porque provavelmente quando o Ethereum conseguisse superar essa região e fechasse acima do 2.820, que ele poderia acelerar o movimento rumo aos 4.000. Preço fechou acima do 2.820, o que vemos o preço estendendo o movimento ascendente. Aqui o Ethereum agora sim pode ser considerado uma boa compra. Se o Bitcoin continuar subindo, o Ethereum muito provavelmente no curto prazo deve atingir a região 4.000. Neste momento sendo negociado em 3.145 dólares. E por último, as commodities. Primeiro aqui o petróleo. O petróleo na sexta-feira caiu. Eu digo, a região 72.2, 72.3 é uma zona de resistência que atrai vendedores. O que aconteceu? O preço atingiu essa região, tentou subir, caiu. Hoje, segunda-feira, vai sendo negociado em leve alta. Então aqui o petróleo está se demonstrando até de certa forma estável, ficando numa região aqui, né, entre 70 e 72, sem sair muito dessa área. Altas para próximo a 72 e qualquer coisa, acima de 72 é uma boa região de venda, certamente, e não uma boa região para comprar. Então vemos o petróleo com uma boa área para vender perto de 72, e em regiões mais baixas, ali na área 67, é o suporte mais relevante que temos no gráfico. E aqui o ouro teve forte queda na semana passada, no dia que foi confirmada a eleição de Trump, caiu 100 dólares, subiu, então ele foi até 2.650, né, de 2.750 para 2.650, subiu para 2.710, encerrou a sexta-feira abaixo de 2.700 e nessa segunda-feira vai caindo. Eu disse na semana passada que o dólar fortalecido pressionava aqui o mercado para baixo e é o que está acontecendo. O DX- superou o DX+, indicando movimento direcional de baixo. MACD está acima da linha zero? Sim, mas está decrescendo o histograma, indicando um aumento da pressão vendedora aqui no ouro. Então, ao que parece, o ouro pode seguir pressionado para baixo por ainda mais tempo. É isso que temos para hoje. Vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos e até a próxima.